Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, João Leite, como vai? Tudo bem? Bom dia, Deodato. Tudo bom você? Tudo jóia. Como é que eu te chamo? João Leite, João Ribeiro, João? Como é que você João prefere? tá bom. Acho que João tá bom. Legal. Eu gosto de chamar os amigos de João e quando é José alguma coisa, eu chamo de Zé. Fala, ô Zé, não sei o quê, não sei o quê. Sou mineiro, sou mineiro. Ô, Entendi. ô, João, finalmente, cara, você está aí em São Paulo, né? Finalmente eu descobri alguém que se assume como um sujeito que tenta ser estoico, faz o possível. Exatamente. Exatamente. Legal. E aí, como é que surgiu o estoicismo na sua vida? Quando é que você descobriu que existia estoicismo? Eu vim a descobrir o estoicismo bastante tarde na minha vida, não faz muito tempo não. Isso aí deve ter sido, diria a você, que uns 6 anos atrás. Foi que eu soube. Mas eu cheguei já nisso aí, eu era estoico previamente. Eu já tinha gosto por esse tipo de pensamento prévio antes de conhecer o estoicismo. Porque eu tive na minha adolescência, eu tive uma experiência muito interessante, porque eu estava aqui nessa casa mesmo, já morava aqui, eu estava andando lá do outro pensando muitas coisas, né? Sabe-se lá, a existência, as minhas dificuldades, a namorada que eu não tinha, né? Todas essas coisas. Aí eu vou para o meu quarto e, curiosamente, em cima da minha cama eu tinha deixado um livro lá, A República de Platão. Eu tinha 15 anos nessa época. Eu encontrei lá a República de Platão, eu abri e comecei a ler. E aquilo foi uma revelação para mim. Porque à medida que eu fui lendo a República, eu pensei, meu Deus do céu, aqui tem tudo que eu quero na vida, né? Esse livro tem tudo que eu quero, foi a sensação que eu tive. Eu não sabia exatamente o que era, né? Se você fosse perguntar, mas o que era, eu não sei. Mas a sensação era de que lá naquele livro havia tudo que eu queria. Já não precisava pensar mais nada, estava tudo lá já feito. Foi a sensação que eu tive. E foi para mim isso aí, foi mais do que uma experiência intelectual, isso eu diria que foi quase uma experiência mística para mim, né? Porque a partir dali eu acho que aquele livro ele veio influenciar todo o resto da minha vida. Eu enfrentei muitas dificuldades na vida, especialmente porque eu tive um diagnóstico de esquizofrenia, né, aos 19 anos. E talvez a coisa mais difícil da esquizofrenia seja justamente a tua condição de esquizofrênico, né? Isso é a parte mais difícil, talvez. Mas a filosofia me ajudou a minha vida inteira. Inclusive foi o que propiciou que eu me recuperasse, né? Eu tive uma recuperação rara do problema, né? As pessoas geralmente não se recuperam bem disso. Eu tive uma boa recuperação, muito graças à filosofia. E começou lá com Platão. Mas eu vim a conhecer os estoicos mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu fui ler Marco Aurélio, as meditações de Marco Aurélio. Fui procurar Marco Aurélio por achar que ele deveria talvez ter alguma coisa a ver com aquela experiência mística que eu tive lá atrás na minha adolescência. Então foi Legal. Marco Aurélio. Você assistiu a minha entrevista com o Breno? Foi sobre o Marco Aurélio. Não, eu infelizmente não cheguei a assistir. Eu assisti a tua entrevista com o Kai Whiting, mas com o Breno não assisti, não. Depois eu vou mandar o link para Vou... você pelo Sim, sim, WhatsApp, tá com bom? certeza eu vou assistir. Ok. Grande Breno, meu amigo meu também, o Breno. Uhum. O Aldo, eu costumo falar para o pessoal que eu entrevisto, eu costumo falar o seguinte, ó, eu já estou me considerando seu amigo. Se você quer ser meu amigo ou não, o problema é seu. Não, Então, mas já somos, já somos. obrigado. O Aldo, eu falei para ele isso e ele realmente tem sido assim, extremamente generoso comigo e está me indicando os pesquisadores, os estudiosos ou quem pratica o estoicismo de uma forma ou de outra. E eu estou conversando com todo mundo. E tem sido bem interessante. E eu cheguei até você porque ele me falou do teu livro. Uhum. Como é mesmo o nome do seu livro? Meu livro chama-se Memórias de um Estoico. Legal. Ó, segura aí um pouquinho, eu vou chamar a Sim, vinheta, já já a gente volta, tá bom? beleza. Vai lá. Ok, como eu falei antes de chamar a vinheta, eu estou aqui proseando com meu amigo João. Agora já estou considerando meu amigo, mesmo porque eu gostei Ah, pra caramba do João, rapaz. valeu, É. valeu. Ô, João, eu te perguntei na prosa prévia, você deu outro nome. Qual é o nome que você deu para a prosa prévia? O aquecimento. Ah, é? Aquecimento. Eu Aquecimento. gostei disso. É. No esquenta.
Eu faço um esquenta, uma prosa prévia antes de começar a gravar. Agora eu vou usar, viu, João? Eu vou vampirizar o nome que você deu. No esquenta, o João falou que foi esquizofrênico, e eu fiquei com um pouco de receio, por respeito, evidentemente, o respeito que todos nós devemos ter pelo outro, de tocar no assunto, mas o João me autorizou e falou, pode perguntar sobre isso. João, você falou que a filosofia te ajudou a vencer a esquizofrenia. Fale um pouquinho sobre isso. Sim, o esquizofrênico ele tem muitas dificuldades na vida, né? Talvez a maior dificuldade seja ele sair do papel de esquizofrênico. Isso é irônico, porque uma das maiores dificuldades é justamente quando você tem o diagnóstico e as pessoas passam a se referir a você como esquizofrênico. O que acontece? O sentimento de competição aumenta muito, porque você quer provar alguma coisa, você quer dizer que você não é tão ruim assim, né? Você fica muito competitivo. Isso assola talvez a grande maioria das pessoas com esquizofrenia, a necessidade de competir, né? E aí, quando eu me deparei com o estoicismo, eu percebi que era uma filosofia que, para quem não importava tanto essa competição, né? Eles tinham outras visões de mundo. Você não está aqui para ser melhor que o próximo, né? Muito mais para ser solidário ao próximo, mas não melhor que o próximo. Isso não me interessa muito. Então, na medida que o estoicismo ele me propiciou maneiras de passar a minha existência de uma forma menos competitiva, de uma forma, por exemplo, aqui falando com você, eu não fico me comparando a você, né? Não é assim, ou eu sei mais que o Deodato, eu estudei mais, ou qualquer coisa do gênero. Não. Eu estou aqui no sentimento de solidariedade com você, meu amigo, tal, nós estamos falando sem a necessidade de provar isso ou aquilo, né? Até porque também, né, poderíamos até desviar para um assunto aí sociológico, né? Porque eu acredito que todos os seres humanos têm direito ao alimento, né? Independente de terem talento ou não, independente de serem isso ou aquilo, né? Todos temos direito ao alimento. Então, é um pouco isso, né? Até me estendendo um pouco mais, né, se você me permite, parte da esquizofrenia é sim um problema sociológico, porque essas pessoas sentem que não tem garantida a parte delas, né? É como se não sentisse que a sociedade as vai alimentar se elas não fizerem nada, né? Porque a nossa sociedade, infelizmente, é assim, né? Se você não consegue fazer nada, você morre de fome, né? E o esquizofrênico sente isso na pele. Então, na medida em que o estoicismo me deu lições preciosas sobre como evitar esses sentimentos competitivos, me ajudou sobremaneira na minha batalha contra a esquizofrenia, né? Ô, João, e você falou que os estoicos não, assim, não propunham não ser competitivo e se propunham a buscar a serenidade interna e contribuir eticamente com o outro, com a sociedade. Eu fiquei pensando assim, que a filosofia, o estoicismo e a filosofia como um todo te ajudaram a vencer a tua situação, né? E A minha condição, Deodato, é a condição de esquizofrênico, porque você é um cidadão de terceira classe, né? Você entendeu? A sua palavra já não vale mais, né? Ninguém mais te ouve, você não é mais considerado. E é uma situação difícil. Situação na qual a sua palavra já não vale é uma situação complicada para qualquer um. Ok. João, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Você acha que a filosofia também pode provocar um efeito contrário para assim, levar a pessoa a se perder no universo de possibilidades? Pode acontecer isso? Talvez possa. Eu entendi a pergunta, sim, porque você fica muito ávido, né? Você começa a ler isso, aquilo, você já não sabe mais no que você acredita ou não deixa de acreditar, né? As dúvidas aumentam muito, né? Começa a pensar muito, as dúvidas aumentam. Eu até citaria Confúcio aqui, né? Confúcio dizia, você pensa 2 vezes, mas não desce, né? Uhum. Você pensar 10 vezes, você fica paranoico. E sim, né? Se você começa a ler avidamente tudo que tem aí para se ler, talvez um risco, Entendi a pergunta, talvez isso. No comecinho do seu... não, antes de falar do teu livro, já a gente vai entrar nele, mas queria perguntar sobre o curso que você fez como australiano. Queria que você falasse um pouco dele e queria que você falasse um pouquinho sobre as pessoas que têm te convidado para fazer palestras nos vários lugares. Maravilha. Esse curso que eu fiz é um curso muito bom, ele é excelente mesmo, e não é caro, são apenas $50. Você tem que pagar em dólar, mas são $50 o curso inteiro. É um curso fantástico, porque a gente começa estudando a teoria, né, lógica, ética, física, histórica, nós vamos por isso, mas o curso não se resume a isso, né?
O curso vai muito mais longe, porque o curso é a dimensão emotiva do estoicismo, eu diria, né? Entendeu? Então, a última tarefa, não a última, mas uma das últimas tarefas do curso é talvez a mais interessante, porque assim, você lê um conto, mas o conto não está acabado, né? O conto termina no meio. E a tarefa é você terminar o conto como terminaria ali um escritor estoico, entendeu? Você tem, isso já isso vai além do que você normalmente vê estoicismo por aí, né? Porque você está explorando as emoções estoicas mesmo, né? Até talvez a parte artística do estoicismo, talvez, né? Muito Oh, interessante. Você termina. desculpe. É, que interessante. E qual é a duração desse curso? É rápido, você tem liberdade, né? De fazer no tempo que você quiser, mas dura aproximadamente uns 4 meses. E o professor, ele é australiano? Não, o meu, né? O meu professor foi um australiano, mas tem vários professores de vários lugares, né? E foi em língua inglesa? Em português? Como é que Sim, é? não, não é inglês, é inglês. Tem essa dificuldade, né? Ok, legal. E as tuas palestras? E minhas palestras foi uma grande coisa na minha vida, né? Muito boa, porque, como eu te falei, né? A pessoa com esquizofrenia já não tem voz, né? Você não fala mais nada. Eu digo a você, olha, eu fiquei 25 anos da minha vida onde a minha palavra era zero, né? Eu reclamava dos sintomas dos remédios, porque esses remédios têm muitos efeitos colaterais, às vezes insuportáveis, né? E, por exemplo, um efeito muito desagradável que se chama acatesia. Acatesia é quando a tua perna treme, né? E você não tem controle disso. Isso é sobremaneira desagradável. E muitas vezes eu falo, olha, não é isso aqui que está me dando acatesia, é o remédio que está me dando isso, né? Mas ninguém jamais me ouviu. Era o remédio, tanto que diminuindo a dose passou. Mas ninguém jamais me ouviu, porque o psiquiatra falou, não, não é o remédio, isso aí é da tua esquizofrenia, não é o remédio. E não era o remédio. Então, resumindo, a tua palavra não vale nada, né? Mas ocorre um outro fenômeno quando você dá palestra, né? Porque geralmente as plateias, você ganha as plateias, né? As plateias, elas passam a gostar de você, eles te aplaudem no final, isso quase que invariavelmente acontece. Então, as palestras foram uma reviravolta na minha vida, porque eu saí daquela condição onde a minha palavra era zero, para uma condição onde eu era aplaudido, né? Então, isso aí mudou muito a minha vida. Foi uma grande oportunidade que eu tive, talvez uma grande reviravolta aí, né? Na minha vida, isso aí. Você fez palestras em colégios, universidades? Sim, sim. Eu fiz a palestra no simpaticíssimo colégio do nosso colega Donato Ferrara, né? Muito bom ambiente lá, eu adorei da palestra lá. Eu dei palestra em várias universidades, eu falei 2 vezes na São Camilo, falei no Mackenzie, na Uninove, até talvez outra que agora me foge a memória, mas sim, falei em muitos lugares, sim. Prazer imenso E, fazer isso. João, e quem quiser uma palestra sua, fala aí o teu e-mail, e depois eu vou colocar na edição também. Qual é o seu e-mail? Não, sim, é mais fácil você ir no meu blog. No meu blog você tem o meu contato, você se fala comigo. O meu blog é muito simples, é esse nome que está aqui, você escreve tudo junto, João Leite Ribeiro, né? Sem a maiúscula e sem o acento, joaoleiteribeiro.com. Você visitar isso, automaticamente você está no meu blog lá, onde você Ok. tem meu contato. E o seu blog, né, é sobre estoicismo? Também, mas sobre mais variados assuntos, né? O meu blog, inclusive, no meu blog, se você ler com atenção, você vai ver que eu dou vazão lá no meu blog a delírios que eu tive também. Eu dou vazão lá a isso, né? Legal. Porque sim, eu tive muitos delírios na minha vida, né? Então, mas Tá lá no meu blog certo. aparece isso aí. João Leite Ribeiro. Tá bom, eu vou, .com. Eu vou dar uma Isso olhada e aí. vou colocar aqui na edição, aqui embaixo. Valeu, valeu, obrigado. João, e logo no prefácio do seu livro, Memórias de um É. Estoico, você fala que quem não gosta de lógica não deve ler o seu livro. Explique Sim, isso. sim, sim, Deodato. É porque eu vou fazer uma explicação um pouco mais longa. Existem muitas filosofias e muitas religiões no mundo para as quais as coisas mundanas não são tão importantes e você deveria dar importância a Deus ou à ética, não é? Muitas filosofias assim, você vai notar. Mas e o estoicismo não foge à regra. Porém, qual seria o diferencial do estoicismo, né? Eu acredito que o estoicismo é particularmente interessante porque ele vai junto com os outros
pensamentos nessa linha de não dar muito valor às coisas mundanas, mas ele tem uma ênfase na lógica, né? Essa impressão que eu tenho dos antigos estoicos é que eles eram homens que gostavam de lógica, né? Como muitos gregos antigos, aliás, não apenas os estoicos. Isso era um mal da Grécia, né? Gostar de lógica era um mal da Grécia. E os estoicos eram isso, e eles atingem essa filosofia de desapego, né? Diria que a palavra desapego seria boa, através da lógica. Essa é a particularidade deles. E eu, como gosto muito de lógica, então eu pus lá. É porque o estoicismo, para mim, é esse gosto pela lógica, né? Então, por isso, se você não gosta de lógica, não tem muito sentido você ler meu livro. Você vai ler um livro de um cara que é um amante da lógica, né? Legal. Essa questão dos estoicos buscarem o equilíbrio, a serenidade interior, através do raciocínio, através da razão, e, evidentemente, da lógica, me atrai muito. Eu sou engenheiro, me atrai muito a Sim, sim. estruturação na busca do equilíbrio. Legal. Me fala uma coisa, tem um conto humorístico no teu livro. Tem. Qual é a conexão entre o estoicismo e o bom humor, a comédia? Não sei se eu posso falar assim. Qual é a Pode. conexão? Eu creio que existe, né? Você isso não aparece muito, mas eu creio que existe, porque o estoico ele se coloca um pouco fora da sociedade, ele vê um pouco de fora, né? Então ele percebe a falsidade, ele percebe e às vezes o bom humor é a melhor arma que você tem para você expressar o que você não gosta na sociedade, né? Como o histórico está meio de fora e ele vê as coisas de um outro ponto de vista, esse ponto de vista de fora ele é benéfico a você fazer criar piadas, né? Como seja de fora. E também a própria lógica, eu repito, porque muitas piadas, boa parte do bom humor, não apenas meu, como de muita gente, boa parte do bom humor, se você for analisar a piada, é uma brincadeira lógica. Muitas vezes é. Entendeu? Tem lógica. Tem lógica no bom humor. Aliás, tem lógica em Sim. quase tudo. Se você quer estruturar o que você se propõe a fazer, nada mais coerente do que método e lógica para você crescer, para você avançar. Sim, sim. Você sabe que agora me ocorreu assim, ó, às vezes eu tenho algumas coisas que não tem nada a ver no meio das minhas conversas. Como Vai lá. conversa de mesa de boteco, às vezes eu coloco. Se tivesse um humorista de stand-up estoico, seria fantástico. Esse Seria. distanciamento, assim, como se permitindo enxergar a sociedade de fora, quase como um teatro, seria muito interessante. Seria muito Sim, interessante. sim. Com certeza. E imagino o estoico teria tantas piadas que ele faria sobre o mundo atual, né? Seriam muitas, eu imagino. É verdade. Agora, me fala uma coisa. Vamos falar de retórica. Vamos lá. A retórica estoica influenciou o seu livro? Influenciou. Mesmo eu desconhecendo essa retórica estoica quando escrevi boa parte do meu livro, né? Parte do meu livro foi escrito antes de eu conhecer o estoicismo, mas eu já ia por esse caminho antes de conhecer o estoicismo. E a retórica me influenciou. Porque é o seguinte, a retórica estoica, eu vou tentar aqui colocar o que eu entendo do assunto. Em Roma você tinha aquele famosíssimo orador Cícero, né? O grande orador romano. E o Cícero não gostava muito da maneira como os estoicos se expressavam. Pelo que eu entendi do que eu estudei do assunto, Cícero não gostava disso porque ele achava que os estoicos jamais iriam convencer as pessoas das ideias dele da maneira como eles falavam. Mas aí pensando, eu acredito que essa maneira dos estoicos ela pode ser, na verdade, boa, saudável, porque você não está interessado em coagir o teu ouvinte a seguir as tuas ideias. Você não vai usar de recursos para convencer o teu ouvinte. Você vai só exprimir a tua ideia, você vai expor ao ouvinte o que você está pensando, mas não no intuito de convencê-lo, de trazê-lo para você. Não, você expõe o que você pensa apenas, né? Agora me falta talvez algum exemplo, mas creio que você entendeu. Às vezes você usa muitos subterfúgios, né, no teu discurso, para como que iludir o ouvinte, talvez, né? Iludir o ouvinte e trazê-lo para você. Os estoicos não têm muito essa preocupação, é mais apenas você expor a tua ideia, né? Você expõe, se a pessoa concorda ou não, já não te importa. Isso no meu livro é muito assim. Não é um livro que eu pretendo passar uma sabedoria para que as pessoas sigam, né? É um livro que é um livro que não tem ambição de ter seguidores. As minhas ideias estão lá, a minha vida está lá e é isso que eu faço, sem usar de subterfúgios para trazer o leitor para essa ou aquela ideia, né? Não faço questão. Inclusive até
até me estendendo um pouco mais, se você me permite, eu sou facilitador, né, de grupos de ajuda mútua, né, são grupos de pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia, nós nos reunimos e nós conversamos. E nesses grupos, então, a retórica histórica se torna útil sobremaneira, porque essas pessoas com esquizofrenia, elas estão loucas para ver alguém não coercivo, né? É tudo que elas querem na vida. E aí, quando você não tem a necessidade de impor o teu ponto de vista, né, a coisa flui muito melhor. Resumindo, o meu grupo é o único grupo do Brasil atualmente entre bolsonaristas e não bolsonaristas que vivem em paz, né? Legal. Ô, João, deixa, deixa eu fazer um comentário, coisa que normalmente eu evito, mas é a seguinte, na retórica do Aristóteles, geralmente ele trata assim, de 3 pilares, isso a grosso modo, né? O uso da emoção, da razão e da credibilidade através de um raciocínio lógico, mostrando conhecimento. Basicamente, são esses 3 pilares. E é interessante como a retórica dos estoicos, ela quebra, talvez não seja talvez não é proposital, mas quebra um dos pilares, que é essa necessidade de passar credibilidade. É simplesmente um relato do desenrolar da vida de um estoico. Bem legal isso, bem legal. Sim. O que vem até um pouco, às vezes até tem algum eco na cultura do povo brasileiro, eu diria. Viu? Não, é óbvio que não em todos os ambientes, mas aqui em São Paulo, pelo menos, existe essa cultura, às vezes, não competitiva, não coerciva aqui em São Paulo. Né? Isso existe. Não é predominante, mas existe aqui. Uhum. Me fala uma coisa, você deve ter feito muito uso de psicotrópicos, né? Fiz. Como é que como estoico, que você foi se tornando, né, ao longo dos últimos 6 anos, suponho que ao longo dos últimos 6 anos, Sim. você analisou o próprio uso dos psicotrópicos e dos psicotrópicos. Você sabe que já teve um economista que ganhou o prêmio Nobel fazendo isso. Ele tinha uma situação de contexto como a sua e ele passava a raciocinar de forma extremamente lógica dentro do contexto dele. E foi brilhante. Você sabe que, de certa forma, você... Me corrija, por favor, viu, João, se eu estiver errado. Mas me parece que você propõe quase que assim, um caminho do autista. O autista ele tem hiperfoco. E na medida em que você concentra o seu foco e se desvincula de algumas cobranças da sociedade, a caminhada fica mais suave. Como é que foi a tua relação com os psicotrópicos? A minha relação com isso aí foi trágica, como de todo mundo, né? Inclusive, eu até te adianto, eu acho que vai cair por terra brevemente grande parte do uso dessas drogas, né? Eu acompanho, né, os últimos estudos feitos sobre isso. Os últimos estudos eles são totalmente contraditórios com o que os laboratórios diziam no passado, né? Mas brevemente eu vou expor o que eu penso. O psicotrópico, ao contrário do que muitos psiquiatras vão te dizer, o psicotrópico ele não vai te deixar a mente mais calma. Não é isso que se passa. Ao contrário, o psicotrópico vai agitar a tua mente. Porque é o seguinte, Deodato, eu vou colocar aqui como metáfora, não é necessário entender literalmente o que estou falando, né? Você pode interpretar de outra maneira, mas vamos supor que o ser humano viaje, né? Vamos supor que a alma humana ela viaje para fora do corpo, vai ter experiências fora do corpo. O que acontece? As pessoas com esquizofrenia são pessoas que tiveram muitas dessas experiências fora do corpo, muitas delas foram esquisitas. Elas, às vezes, não têm consciência de que tiveram essas experiências, mas elas já não conseguem explicar às pessoas em volta o que se passa com elas. Entendeu? Tiveram experiências muito estranhas e já não conseguem sequer explicar. Né? Isso é, talvez, uma das coisas principais. O que faz o psicotrópico? O psicotrópico agita a tua mente porque a mente agitada já não viaja. Né? Para você viajar, você tem que estar a mente tranquila. O que acontece com o usuário de drogas psicodélicas? É o inverso do psicotrópico. A droga psicodélica vai acalmar o teu cérebro, você vai ficar tranquilo e aí você viaja. Eu creio que é esse o esquema. Então, o psicotrópico, ele agita a tua mente e você já não viaja.
E isso vai impedir certas viagens ruins de verdade, mas impede, ao mesmo tempo, as viagens boas, quando o ser humano precisa dessas viagens boas. E veja você que coincidência interessante, eu diria, dessas observações que eu faço dessas drogas com o famoso conceito dos estoicos antigos, que era a ataraxia, né? O que é a ataraxia? A ataraxia é a ausência de agitação, né? Para quê? Para que você viaje bem, né? Tomando como base essa ideia dessa viagem extracorpórea. Se você tem a tua mente tranquila, você viaja melhor. Essa é a minha tese. E os estoicos viajavam bem, porque a filosofia deles trazia essa famosa ataraxia, a ausência de agitação. Ou seja, para mim, a filosofia estoica ela tem um efeito oposto ao efeito dos psicotrópicos. O psicotrópico agita a tua mente. Dessa maneira, você não tem mais as viagens ruins, mas também você perde as boas. O estoicismo é bem melhor, porque ele aquieta a tua mente, a ataraxia, e você passa a viajar bem. E se você viaja bem, você já não tem as experiências ruins fora do corpo. Espero que eu não tenha sido um pouco vago aqui, mas é mais ou menos o que eu penso. Não, não foi vago, não, foi claro. Legal. Ô, João, e eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de trazer e conversar um pouco mais sobre algum ponto aí do teu livro, acerca dos teus estudos sobre o estoicismo? Não, eu deixaria uma mensagem final, então, que é o seguinte, eu participei recentemente, né, de um congresso nos Estados Unidos, né, sobre a esquizofrenia, e eu falei para eles, olha, a minha contribuição principal a esse congresso é a palavra competição, né? E talvez a mensagem que eu deixo é essa, né? Tanto as pessoas com esquizofrenia como as que não têm, o dia que você parar de competir, ou pelo menos passar a competir menos, talvez seja o dia da tua libertação, né? Quem E se você, organizou? e se você buscar o estoicismo, você pode conseguir isso, mas não é a única maneira, óbvio, né? Tem muitas outras maneiras de você viver assim. E qual foi o organizador desse evento sobre a esquizofrenia lá nos Estados Aí, Unidos? esse evento foi organizado por muitas pessoas, basicamente foram as pessoas do chamado da abordagem dialógica, né? São pessoas que têm essa nova abordagem da esquizofrenia que chama-se abordagem dialógica, né? Eles que organizaram esse congresso. E eu participei disso por causa desses meus grupos aqui no Brasil. Eu já os dirijo dessa forma, né? Consoante. Fala um pouquinho sobre a abordagem dialógica. Sim, a abordagem dialógica, ela vem para terminar com esse que foi talvez o maior sofrimento da minha vida. Não o maior, mas um dos maiores sofrimentos da minha vida, que foi a ausência de autoridade, né? A ausência de valor da minha palavra, né? Eu sofri muito com isso, a minha palavra não valia nada, né? O médico falou, acabou. O médico dizia diagnóstico isso, diagnóstico aquilo, sintoma isso, sintoma aquilo, e acabou. Eu não fui jamais ouvido, né? Eu fui silenciado demais na minha vida inteira. Totalmente silenciado. E a abordagem dialógica ela te ajuda, porque a abordagem dialógica na verdade, é uma coisa simples, mas é assim: as decisões já não são tomadas pelo psiquiatra. As decisões passam a ser tomadas em grupo. Conversam o próprio paciente, conversa a família do paciente, amigos do paciente, o psiquiatra, todos em conjunto conversam e a partir daí que as decisões são tomadas, né? É uma medida razoavelmente simples, né? Mas que, surpreendentemente, tem efeitos fantásticos. Brevemente, né, você compara na Finlândia. A Finlândia tem uma região que se chama Lapônia e uma outra região onde fica a capital da Finlândia, que é Helsinki. Em Helsinki, o tratamento dado até um tempo atrás era o tratamento convencional, né, dos pacientes. Tratamento convencional com os medicamentos tradicionais, etc. Na Lapônia, era a abordagem dialógica. E é muito interessante porque é o mesmo país, a mesma cultura tal, mas na Lapônia os números de recuperação dos pacientes eram estrondosamente melhores. Não eram um pouco melhores, mas estrondosamente melhores do que em Helsinki. O que vem quase que comprovar a tese de que é melhor essa abordagem. O que eu ia falar, João, é que estou achando tão interessante e, ao mesmo tempo, eu estou com a impressão de que a medicina tradicional deve resistir muito à abordagem dialógica, não é? Porque Resiste, é uma perda de poder. sim, resiste. Resiste muito, mas acontece que o problema é o seguinte: a esquizofrenia é uma doença diferente das demais doenças. Porque
Na esquizofrenia você tem que ouvir, bom, qualquer doença você tem que ouvir o paciente, óbvio, mas na esquizofrenia mais que tudo, talvez, entendeu? A esquizofrenia tem essa particularidade, é preciso ouvir o doente, e muito, para que você faça um bom tratamento. Dizem que a abordagem tradicional, ela fala que é orgânico, é físico. A abordagem Sim. dialógica interfere a médio e longo prazo no físico, no cérebro? Interfere, isso aí, você sabe, Deodato, isso aí é complicado, essas mensurações que eles fazem, por exemplo, a dopamina em excesso, todas essas coisas que os psiquiatras falam, isso não é tão preciso quanto os laboratórios querem, mas você pode medir diferente, você pode medir por outro critério, por exemplo, você pergunta a pessoa se ela se sente satisfeita, você pergunta aos amigos da pessoa se eles estão gostando de dialogar com a pessoa, pode ser outros critérios, né? E a partir desses outros critérios fica óbvia a vantagem da abordagem dialógica, né? Legal. João, eu queria te agradecer muito por você agregar valor, trazer conhecimentos novos para a sociedade e por ter separado esse tempo para bater papo aqui comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço, prazer imenso conhecê-lo. Espero que seja a primeira de muitas conversas, né? Com certeza, será a primeira de muitas conversas. Um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Valeu, Deodato. Abraço. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.